Bora, meu povo. Nossa aula 12, muita paz para vocês. Que Jesus proteja vocês hoje e sempre. Nossa aula 12. E nós já estamos praticamente chegando ao final dos assuntos para nossa última prova, certo? O que é que nós vamos falar hoje, né? A dietoterapia. Algumas influências medicamentosas, certo? É algo fácil, é tranquilo. E eu vou dizer também de uma forma geral em que vocês têm que se preocupar na questão da dietoterapia, porque eu já disse, isso aí é função, é de responsabilidade da nutricionista, certo? E a gente precisa ter a noção. Bem, qual é a relação da alimentação com os medicamentos? E em que a alimentação pode servir de terapia medicamentosa? A gente já tocou no assunto algumas vezes, né? Citando assim bem de leve, em determinadas situações em que o seu paciente se encontra, às vezes até um ente da sua família, em que você, através da alimentação, você consegue sanar o problema. O alimento é hoje, se você encontrando o momento certo, detectando o problema a tempo, muitas vezes você não precisa nem da medicação. Eu estou dizendo isso por propriedade, porque quando eu descobri, né, que eu era diabética, o que aconteceu? O médico inicialmente começou a cuidar de mim só através da alimentação, né? Fazendo algumas restrições, né? Fazendo outras indicações, mas infelizmente comigo não deu certo, né? Porque eu não sou a pessoa mais indicada para falar de educação alimentar, né? Parece brincadeira, mas é verdade, porque é difícil, viu, gente? É difícil. Uma coisa é você ficar falando sobre dieta para alguém que precisa, sem que você tenha a necessidade, ou não é nem a necessidade, a obrigatoriedade de também exercer. Então, você dizer, vamos supor, para um de vocês que não tem problema de pressão, você não pode comer muito sal, é tranquilo. Vocês até vão tentar não comer muito sal. Mas enquanto você é hipertenso, em que você não pode se alimentar de uma alimentação hipersódica, é difícil. Parece que é algo assim meio complicado, justamente por você não poder que dá vontade. E hipertenso e diabético são dois pacientes que você tem que ter muito cuidado. Porque existe uma necessidade, né, natural do organismo, em alguns momentos. Repare quando de vez em quando você diz assim, estou com vontade de comer uma coisa doce. Ou eu quero comer uma coisa salgada. Às vezes não é um hábito, né? Não é algo assim que você queira... que você gosta de comer. Não, é uma necessidade. É algo visceral, é uma necessidade. Existe. Pode acontecer. Certo? Então, hoje, para quem tem uma alimentação regrada, para quem tem uma alimentação consciente, vamos assim dizer, é muito comum essas pessoas não terem determinadas patologias, não é? Quem se alimenta com uma alimentação rica em fruta, verdura, muito líquido, né? Muito suco. Hoje você tem jovens, inclusive, que não comem carne. E assim, se nós bem soubéssemos, a carne já era para ter sido abolida da nossa alimentação. Quando eu digo abolida, não é você tirar completamente, não. É você se alimentar vez em quando, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Dizer para um baiano que ele não vai comer uma feijoada no final de semana é complicado. Um churrasco é complicado. Então, assim, é por isso que eu digo alimentação consciente. Hoje, nós já encontramos jovens que não se alimentam de carne. Porque tem diversos fatores que aqui a gente não vai relatar, né? A questão do próprio sofrimento do animal, né? As pessoas que são veganas, né? Veganas, sei lá como é que chama,
são pessoas que não se alimentam da proteína animal, que inclusive o sofrimento para que aquela carne chegue até sua mesa, isso influencia. Os alimentos podem auxiliar sobremaneira a recuperação da saúde, é o que a gente está falando até agora, sendo em alguns casos a única opção de tratamento de algumas doenças. Existem pacientes que são alérgicos a determinadas medicações que eles precisam tomar e está no alimento a opção para que ele cuide, trate da sua doença. A terapia que os utiliza como complemento ou única forma de tratamento é chamada dietoterapia. Então, a dietoterapia é o tratamento à base dos alimentos. A dietoterapia a gente usa também muito, de acordo com o quadro daquele paciente, ele tem uma dietoterapia específica para aquele quadro. Então, a dietoterapia é o tratamento através da alimentação. Esse tratamento pode ser um tratamento de prevenção, esse tratamento pode ser de cura, esse tratamento pode ser momentâneo, para dar tempo ele estagnar, sanar o problema e voltar a uma dieta normal, certo? Geralmente, na grande maioria, quem tem um organismo sem nenhum outro tipo de problema, geralmente ele vai tratar, foi para o hospital, vai fazer uma tal cirurgia, ou vai fazer um tal tratamento, e aí a nutrição entra para, enquanto ele estiver fazendo o tratamento para aquela doença, ele vai ter uma dieta específica. Vamos para adiante, que ainda tem mais umas coisinhas, mas aí se eu falar tudo agora, mas lá na frente não tem como falar mais. Qual é o papel, então, se a senhora está dizendo que não é da nossa capacitação de fazer tudo isso, qual é o papel do técnico de enfermagem, certo? Primeiramente, você anotar, como enfermeiro, certo? Você vai anotar a aceitação dessa alimentação por esse seu paciente. Lembra quando a gente falou, a nutricionista, ela vai fazer um estudo do seu paciente, vai analisar os pormenores, vai analisar o quadro, vai fazer um planejamento e vai exercer esse planejamento. E somos nós da enfermagem que vai dizer para ela se o paciente aceitou ou não aquela alimentação. Sem mentiras, que tem muitas. Tanto por parte de funcionário, como por parte do paciente. Senhor José, o senhor comeu? Comi. Comeu tudo? Comi tudo. Mentira, já está lá no lixo, todo enroladinho, que ninguém nem vê. Então, tem que se ter cuidado. Essa alimentação precisa ser ofertada e monitorada, para que não haja nenhuma subnotificação, vamos assim dizer. Então, você vai anotar no prontuário a aceitação desse alimento por esse paciente. Deverá também, se não tiver o enfermeiro na unidade, você vai informar a nutricionista se o seu paciente foi transferido, se ele foi admitido recentemente, se teve alta, certo? Se ele foi a óbito e qualquer tipo de alteração que o próprio médico pode solicitar, ou até você. Olhe, a importância do técnico de enfermagem, do enfermeiro, da enfermagem de um modo geral, certo? Em ter conhecimentos básicos, juntamente com aquilo que você aprende dos quadros patológicos, você dá muita informação a esse nutricionista. Muitas respostas metabólicas, como é que está as fezes desse paciente, a urina desse paciente, como é que ele está reagindo, né, organicamente. Às vezes é você que dá essa informação, porque você conhece, você está sabendo o que é que ele está se alimentando e você consegue avaliar as respostas que ele dá àquela alimentação. Toda alimentação tem um cunho importante no organismo de qualquer pessoa. Todas as pessoas que se alimentam têm uma resposta, ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Por exemplo, você está em casa, vamos sair do meio hospitalar. Você está em casa,
E você percebe que seu marido, e ele já se queixou para você, que ele tá, o estômago dele, ele faz, poxa, meu amor, ô amor, eu tô com a barriga grande demais, tá dura. Aí você pergunta, você tá fazendo cocô? Ele disse, poxa, tô. Qual foi a última vez que você fez cocô? Amor, não sei, eu acho que hoje é segunda, acho que sexta-feira. Ó, ele está tendo retenção de fezes, ele está tendo uma constipação, ele está tendo uma obstipação ou uma constipação. Aí você vai avaliar. O que é que acontece? Você vai começar a observar a alimentação dele. Se é você que prepara ou sua empregada, você vai ver o que é que ele está se alimentando. Se ele não se alimenta em casa, geralmente as pessoas que se alimentam na rua têm propensões a alterações metabólicas com essa questão do sistema intestinal. E aí você vai começar a pesquisar nele o que é que ele está comendo. E aí você vai fazendo uma dinâmica com ele até você entender a relação que tem aquele quadro que ele está lhe dizendo e aquilo que ele está se alimentando. Então você tem uma base, né, da questão alimentar, da questão de uma dieta, porque de dizer assim, você tem que ingerir uma dieta saudável. Isso é fácil, todo mundo diz, a gente sabe que falou em saudável, pode falar fruta e verdura que tá tranquilo, ó. Você não saiu do assunto. Mas especificamente tem que ter problemas. Por exemplo, uma pessoa que está com constipação ou obstipação. Qual é a diferença? Uma pessoa que tem constipação, as fezes estão endurecidas, certo? Porém, na obstipação, as fezes não conseguem sair. Na constipação, ela vai sair petrificada, mas sai. Na obstipação, ela não sai. E aí forma fecalomas, pedras de fezes, que às vezes o médico tem que calçar uma luva e sair metendo o dedo, olha, lá dentro do ânus, através do ânus, e ó, vamos quebrar as pedras. O que você geralmente diz para o seu paciente, para o seu marido? Ó, vamos beber muito líquido. Talvez você não esteja bebendo a quantidade de líquido necessária durante o dia. Vamos mudar alguns alimentos ou vamos inserir fibra. Vamos começar a ingerir bastante fruta com fibra. Vamos até, se for necessário, comprar fibra e misturar na sua alimentação. Aí vem as linhaças. Aí já vem o melão da vida, o mamão da vida, certo? Ou seja, repare que você vai fazendo uma correlação com o quadro naquilo que ele está se alimentando. Então, essa base de dieta você precisa saber, certo? E vocês vão adquirindo, gente, no decorrer do tempo. Aqui, eu volto a repetir, vocês não tenham nenhuma preocupação em que você chegando no estágio, alguém vai lhe cobrar sobre a dieta do paciente que você está cuidando. Não vai não, certo? Mas você precisa ter essa noção para que você saiba o que é que você está fazendo. O que é que você está dando ao seu... Muitas vezes o pessoal da Copa coloca um alimento lá que você percebe que aquele alimento é inadequado. Vamos chamar a nutricionista e perguntar, dona fulana de tal, me tira uma dúvida, meu paciente está assim, 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 da Copa veio, isso, é isso mesmo? Serve para quê mesmo? Se faça de desentendido e pergunte a ela, porque muitas vezes a sua relação com o paciente, a sua proximidade, a sua ação direta que você tem diariamente com ele, lhe confere um cuidado maior, talvez, certo? Porque a nutricionista, ela só vai cuidar da parte nutricional do alimento, mas vocês vão fazer a relação entre o alimento e a patologia. Por isso que é importante, certo? Então, você vai dar suporte, escrevendo tudo que você que fez com o seu paciente, com relação à aceitação da alimentação, com relação até às queixas de que ele não não está se alimentando porque ele não gosta disso ou daquilo. Tem que falar para o nutricionista para que ela, troque, substitua. Você vai dizer ao nutricionista se ele já saiu por alta, se ele transferiu para outra unidade, se ele foi a óbito. Ou seja, o paciente que chegou
Se o nutricionista demora de chegar para perguntar, fazer entrevista na admissão, faça você. Quando ele chegar, você passa para ele aquilo que você captou com ele e deixe que ele só faça a complementação, certo? Então, o nosso papel é importante. Quais são as modificações da dieta para melhor aceitação? Visando melhor atender às necessidades do paciente, algumas modificações devem ser efetuadas. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu pulei algum... gente, eu acho que eu pulei... Não, esse aqui eu já fiz. Não, eu pensei que eu tinha pulado alguma coisa. Pronto. Ou seja, vamos pra gente. Tem muitas coisas que a gente às vezes não gosta de comer. Mas a depender de como ela venha, a gente come. Criança é um porre para comer. Mas se você faz um prato alegrezinho, de formatos de bichinho, de carinha de palhaço, colorido, a cor do alimento, a disposição do alimento que você faz para a criança, estimula ela a se alimentar. Não é? Por que elas adoram salgadinhos? Porque, repara, os salgadinhos geralmente vêm em formatos interessantes. E o sabor é ativo do sal ou daquele extrato que dá um sabor de queijo, de presunto, de bacon, para que ele sinta a atração. Então, existem diversas formas de você modificar a dieta para que atraia seu paciente. Vamos a alguns exemplos dela. Quanto ao sabor, isso é importante, viu, gente? Quantas vezes você come a comida com os olhos? Não é? Ela tá bonita, você às vezes nem tá com fome, mas você come. Às vezes, quando vai botar na boca, que sente o sabor que você não gostou muito, não. O cheiro tava bom, mas o sabor não tava, não. E a gente, quando tá na cozinha, qual é a nossa preocupação? Primeiro, do que qualquer coisa, é que seja uma comida gostosa. Então, o sabor é o primeiro atrativo para esse paciente. Por exemplo, um paciente que é hipertenso, você vai tirar o sal. O que é que você faz? O que é que os médicos recomendam? Hoje não, que graças a Deus já tem aí substitutos, já tem sal que tem um teor, né, de cloreto de sódio menor. Mas antigamente que não tinha nada, ele mandava substituir por vinagre, por limão, certo? Para até a pessoa começar a se habituar. Porque uma comida insossa, sem sal, é horrível. E aí existem algumas pessoas que ou tem que ter muito sal, tem gente que se alimenta, inclusive, com saleiro na mesa, ou com muito açúcar. A criança é assim. A criança, inicialmente, depois do leite materno, em que você começa a adaptar com a alimentação artificial, o que acontece? Ela precisa ser estimulada com alimentos que sejam bem docinhos ou com uma pitada de sal a mais para que ela sinta a vontade de comer. A dieta pode ser doce, pode ser salgada, pode ser mista, agridoce. Eu, pelo menos, acho fantástica a alimentação agridoce. Eu faço pipoca doce e boto sal. Às vezes os pipoqueiros ficam desorientados. Ele faz a pipoca, bota no saquinho. A senhora quer o quê? Leite condensado? Eu digo, não, eu quero sal. Fica gostoso. Ou ainda de sabor suave ou moderado, intenso ou excitante. Deve-se sempre evitar altas concentrações de açúcar, sal, ácidos e condimentos. Então tem que ser tudo na medida. Eu hoje, graças a Deus, já tem algum tempo que eu estou aprendendo a questão do cozinhar, não cozinhar com a mão no sal. Quando eu digo a mão no sal, é assim, você sempre acha que o sabor do alimento vai ser o sal que vai dar, e não é. Quem dá sabor à comida é tempero. É o tomate, é o pimentão, é a cebola, é o coentro. Ou seja, são os condimentos naturais
que infelizmente muita gente tem a mania de colocar um tomatinho, um pedacinho de cebola e tasca sal, tasca pimenta e cominho. E não é assim. Você tem que. Eu fiz um curso de culinária uma vez em que o professor ensinou que não se deve colocar o sal, pegar o sal e colocar na comida direto. Não. Você pega, dissolve o sal e vai colocando esse sal já dissolvido. Você gasta menos sal. Fora que os alimentos, naturalmente, já têm um teor de sal ou de açúcar. As frutas, as verduras, eles têm um teor de açúcar, certo? Então, assim, existem coisas que a gente só com o passar, por causa de uma cultura. Nós temos uma cultura, quando não é regional, é uma cultura familiar. Eu sou de uma família que a comida tem que ser pesada, é o sarapatel, é a feijoada, e são gostosos. Mas que a gente sabe que no decorrer da vida da gente, nem sempre esses alimentos nós vamos metabolizar de uma forma adequada. Certo? Aonde é que você aplica esse tipo de dieta que tem que ter a modificação com relação ao sabor? Em pediatria. Pacientes com quadro de anorexia. Pessoas que requeiram algum tipo de restrição alimentar. Então, assim, uma pessoa que é anorético não gosta de comer nada, não sente fome para nada. Malmente, durante o dia, ele comeu uma coxinha, comeu um cachorro quente, mas sentar para fazer um alimento normal, um alimento saudável, ele não faz. O que é que você faz? Vamos substituir. Eu sempre troco couve-flor com brócolis. Mas eu já sei que o brócolis é o verdinho e o couve-flor é o branco. E uma vez vendo o Mais Você, da Ana Maria Braga, que é um dos melhores programas de receitas, né? E aí ela fez, fazendo a receita do arroz de couve-flor. Diga arroz de couve-flor. E aí, então ela pegava o couve-flor, depois vocês pegam na internet ou em receitas, coloquem lá couve-flor que deve sair. Ela pegou o couve-flor e bateu, moeu no processador e virou como se fosse uma farinha. E quando aí você bota para cozinhar, realmente quem olha assim, que olha de longe, viu? Moeu, parece um arroz. E aí uma pessoa mais desavisada comeria, eu acho, né? Ela que estava falando tudo isso, mas eu não acredito muito não. Mas aí me veio a ideia. Eu disse, poxa, se você bate o couve-flor sozinho, dá uma aparência de arroz, vamos pegar uma arvorezinha daquela, porque você pode dividir aquelas arvorezinhas, você bate na própria água do arroz e já cozinha o arroz com aquele pouquinho, mínimo que seja, no arroz, você já está comendo brócolis e você não sente, porque você vai botar o tempero do arroz, você não vai sentir que não tem gosto de nada o brócolis, ao contrário, dá ao arroz um sabor diferenciado. Quer ver uma coisa muito gostosa também? Quiabo no arroz. É uma comida maranhense. Eu adoro o quiabo de qualquer jeito. Mas quando você põe o quiabo no arroz, ou melhor, gente, qualquer tipo de verdura, que isso o jovem, a criança não gosta de verdura, mas se você cozinha com algum outro alimento, que aí no caso seria o arroz, pronto. Você deixa as substâncias que saem daquela verdura saem, ficam ali e depois você pode tirar a verdura, você come a verdura, né? E quem não gosta vai comer só o arroz, mas está comendo arroz com substâncias que foram extraídas daquele alimento que ele não gosta. Fazer hambúrguer e embutir nesse hambúrguer que você faz alimentos outros que a pessoa não gosta. Isso quem me ensinou foi uma esposa de um marinheiro. Ou seja, gente, você modifica muitas vezes o sabor de alguma coisa para que atraia aquela pessoa. Certo?
Então, assim, é um tipo de modificação que vai beneficiar, e aí vai entrar a criança, vai entrar, como aí está citando, as pessoas que têm anorexia, que é a falta de apetite, certo? Ou seja, as próprias ervas. Eu uma vez aprendi a cozinhar com a erva, ao invés de você deixar na comida, se o seu filho não gosta, nem de olhar, porque menina é uma porcaria. Só em ver a folhinha do coentro ou da salsa, já não quer mais comer. Quero mais não, e aí pronto, perdeu o apetite, não vai mais comer. Se você enrola as folhinhas, né? Enrola como se fosse um maço de alguma coisa. Você enrola, dá um nozinho e bota na panela. Ele está amarrado, não vai se soltar. A panela está cozinhando e tudo que está naquele raminho solta. Terminou de cozinhar a comida que você está lá cozinhando, tira o raminho e pronto, os nutrientes, os insumos daquele tempero já saiu, foi para o feijão ou foi para o arroz e pronto, e a pessoa nem viu com o que você... Porque não existe cozimento sem tempero, não tem como. Quando seu marido fala, ou seu filho fala que não quer tempero, ele come com tempero. Ele só não vê o tempero. Então, se é para não ver, pronto. Vocês fazem alguma coisa para que se retira, né? Se extraia o insumo daquele alimento e ele não vê o alimento propriamente dito. Certo? Modificações quanto à temperatura. Olha, gente. Quando você come alguma coisa muito quente, você está fritando um salgadinho. Você pega aquele salgadinho e experimenta, a ânsia de pegar logo quentinho, você não sente o sabor. Quando você quer sentir o sabor de alguma coisa, tem que deixar esfriar, tem que ser uma temperatura que o seu paladar, que as papilas gustativas consigam sentir, consigam absorver, né? É algo, como é que se diz? De sensibilidade, né? Então você precisa deixar esfriar. Então, dependendo da dieta, pode ser oferecida na temperatura ambiente. Mas tem também aquelas que você oferece quente, por exemplo, uma sopa fria. Quem toma? Eu não tomo. Então, uma sopa quente. Uma cerveja só estupidamente gelada. Uma cerveja quente ninguém merece, ninguém engole. Certo? Então, existem alimentos. Um refrigerante, o bom é gelado. Um suco, bom gelado. Claro, evidentemente, quando não pode, você toma um suco, você toma. Eu conheço pessoas que tomam refrigerante quente e não sente nada. Tem gente que toma o refrigerante já todo choco, sem graça, adocicado demais. Quando o refrigerante fica choco, ele fica, o açúcar fica exagerado. Então, existem pessoas, mas existem coisas que tem que ser, quando a gente fala sopa, é quente, cerveja, gelada. Uma acarajé quente. Ou seja, existe sorvete. Você vai me toma um sorvete, mas não tem sorvete que não seja gelado. Tem aquele que está derretendo, ele fica meio frio, meio gelado. É horrível. Então, assim, existem determinados alimentos que precisam ser modificados para que você consiga ingerir. Aonde é que você aplica isso? Quer ver uma coisa? Quando você faz... cirurgia de garganta. O médico, o otorrino, recomenda alimentos bem gelados, porque o que ele quer é fazer um processo, como se fosse um processo de anestesiar o local da cirurgia, para que você não tenha o desconforto ao deglutir. Quando você quando você está com hepatite, o que é que o médico diz? Olhe, coma bastante doce. Ele está dizendo isso não é por nada, é porque a sua reserva de glicose, que o fígado é que é responsável, vai deixar de existir por um tempo de forma equilibrada. Então, você vai ter que compensar com alimentação bastante doce, certo? Então, pacientes que realizaram cirurgias orofaringes, ou seja, a cirurgia de garganta é um exemplo, né? Devem receber dieta gelada, já falei. Já a dieta por sonda deve ser administrada em temperatura ambiente. Porque a que vai com a sonda, seja naso ou seja enteral, ela vai cair diretamente no órgão digestório. E aí você não pode colocar nada muito quente, porque você vai trazer danos à mucosa do sistema.
Então, você coloca em temperatura ambiente, que você vai injetar com a seringa através da sonda. Então, essa modificação com a temperatura depende muito do quadro e para o que é que você quer, certo? Desse paciente. Ou até mesmo, normalmente, no nosso dia a dia, para que você consiga se alimentar de uma forma satisfatória. Quanto ao volume, claro e evidentemente que vocês devem conhecer alguém que se alimenta parecendo um jegue. Isso nós temos aborrecentes, são bem assim. Ele não come um pedaço de pão. Eles comem uma vara, 2 varas, ele não toma um copo de refrigerante, ele toma 2 litros de refrigerante. Acha, inclusive, lindo e maravilhoso. Fazem até, como é que chama? Competições, né? Adolescente tem essas idiotices. Mas vai depender muito da luz do seu estômago, ou seja, da capacidade que o seu estômago tem. Repare que hoje está muito em moda fazer redução gástrica, ou seja, para que a pessoa emagreça, reduz a luz do estômago, o tamanho dele. Porque se ele... tem lógica, eu não sou a pessoa talvez mais capacitada para dizer isso a fundo, mas tem lógica. Ou seja, se você tem um estômago com a capacidade X, se você faz uma cirurgia e reduz ele a meio de X, obviamente que o que você comia com ele inteiro vai ter que diminuir porque ele reduziu. É uma lógica. Mas qualquer pessoa, você repare que tem pessoas já na mesma família que come uma besteirinha e já encheu o estômago. Já tem outras que para encher o estômago precisa, né, de um prato do tamanho de um jegue para poder se alimentar. Ou seja, é a capacidade do estômago. Tem pessoas, inclusive, que ele não tem uma capacidade adequada para o tamanho do olho que ele enxerga o alimento. Então, ele só vai se sentir saciado quando ele sentir que ele está arrotando e a comida está vindo aqui pela boca. E isso não pode acontecer. A educação alimentar é a primeira atitude para que você tenha um volume satisfatório para você digerir. Quem chega em casa à noite, que não almoçou o dia todo, que vai jantar um prato de feijoada, ele vai aguentar na quantidade do seu estômago, mas o processo digestivo vai ser muito delicado, vai ser lento e pode trazer transtornos futuros. Então, para que você tenha uma quantidade que lhe satisfaça, vai depender muito do tamanho do seu sistema gástrico, certo? Das suas necessidades também. Muitas vezes você come, quem está fazendo regime, quem já fez regime alguma vez? Repare se não é assim. Você come uma banda do pão. Ai, mas eu ainda estou com fome. Comeu só uma banda. Se você for imediatamente pegar outra banda e outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço, você não vai sair da sua rotina alimentar. Mas se você está fazendo um regime, come só uma banda de pão. Isso, gente, claro, prescrito pela nutricionista. Eu digo, olha, agora no café da manhã, você só vai comer uma banda de pão ou uma fatia de pão integral. Pronto. Com a manteiga, tudo bem, vai comer uma fruta, ela vai passar tudo bonitinho que você quer naquele dia. Você termina de se alimentar com aquilo que ela passou e a barriga continua roncando. Aí você diz assim, meu Deus, mas se você resistir, no segundo dia ainda vai dar trabalho, você vai comer, ainda vai estar com fome. Ela aí sempre coloca lá mais para frente, 1 ou 2 horas depois, uma barrinha de cereal, um copo de suco. Você vai perceber que se você seguir certinho o que a nutricionista manda, você vai chegar depois de uma semana que o seu organismo já se acostumou. E você cria uma rotina alimentar. E você se reeduca. E é isso que é interessante. Se você não começar, você não vai nunca fazer as coisas de uma forma normal. E saciar de uma forma normal. Porque a gente não quer saciar com a cabeça, a gente quer saciar com o estômago. Enquanto o estômago não estiver cheio, você não vai saciar. E a gente sabe que o alimento ele precisa de um tempo para que você mastigue, haja todo um processo mental
Mande as informações e diga lá, ó, já encheu, viu? Para isso precisa um tempo. Se você não dá tempo para o cérebro lhe responder, não adianta que você vai continuar sendo uma pessoa com uma dieta inadequada. Aonde é que você aplica, muitas vezes, essa questão da quantidade do volume? Pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas no estômago. Vai ter que mudar. Inicialmente, a cabeça não vai estar, vige, eu estou com fome, mas não cabe mais nada. Sabe aquele travamento? Espera ainda, eu estou com fome ou não estou com fome? O estômago já está cheio, mas eu estou com fome. O seu estômago já encheu. Mas a mente ainda está naquela, por quê? Porque há um período de transição. E geralmente quem faz não só redução de estômago, mas quem faz as gastrectomias, as retiradas parciais por conta de um câncer do estômago. E quando tira o estômago por inteiro? Totalmente o volume vai ter que... Não só o volume, mas a consistência. Então, assim, existe uma necessidade da relação mente-sistema gástrico. Mente-sistema gástrico. Quem come só pela barriga vai ser o tempo todo um jegue. Quem come pela cabeça é difícil, mas você vai começando a andar para ter uma alimentação melhor. Uma nutricionista explicaria isso com muito mais ênfase, com muito mais rigor também, certo? Mas assim, existem nutricionistas que não gostam muito de tanto rigor. Ela vai aos poucos. Eu acho que a melhor nutrição, a maior forma de você fazer uma reeducação alimentar é ir aos poucos, retirando aos poucos e colocando aos poucos. Aí ele está citando intervenção cirúrgica no estômago, como a gastrectomia subtotal, por exemplo. A dieta deve iniciar com volume reduzido e gradativamente você vai aumentando. E aí você vai ver que vai chegar um limite que antes você enchia seu estômago com 1 quilo de comida, agora você só está enchendo com 500 miligramas. É um processo que tem que ser devagar. Vamos aqui. Modificação quanto à consistência. Se o alimento é líquido, se é pastoso, né? Se é semilíquido, se é sólido. Então, a dieta pode ser consistência normal, certo? A carne, ela está na consistência dela normal, que você tem que cortar ela. O queijo, a fruta, consistência normal. É como ela é. Branda, pastosa, semilíquida, líquida pastosa e líquida, das quais falaremos lá na frente. Por que tem que ser assim? Olha, quando vocês derem clínica cirúrgica, vocês vão perceber que não só nas cirurgias do sistema gástrico, mas em qualquer cirurgia cardíaca, para mim, é aquela cirurgia que abrange tudo que a gente quer. Você fica em jejum para a cirurgia. Pense bem, jejum. Poxa, não está comendo nada, nem água. Pronto. Fez a cirurgia, correu tudo bem, sai, volta. Assim que ele desce, você acha que ele vai comer logo um prato de feijoada? Ou não vamos tão assim de forma estúpida? Mas vai comer o arroz, a carne, logo de vez? Claro que não. É igual a gente. Quando você passa por um regime alimentar e sai desse regime, você não pode jogar no seu estômago logo de vez aquilo que você gostaria de comer. É aos poucos. Vamos para a líquida imediatamente, depois semilíquida, depois pastosa ou semipastosa, depois pastosa e até chegar na sólida. Sem resíduo nenhum. Agora com mais ou menos uma quantidade de resíduo, depois até chegar à questão residual. O que são alimentos com questões residuais? São aqueles alimentos, como exemplo da fibra, que requer do seu organismo uma movimentação para que ela para que ela faça o seu papel no organismo da gente, certo? Alimentos como proteína, que é difícil de ser metabolizado, que a proteína são moléculas grandes. Então, assim, você vai colocando aos poucos. Você quer colocar carne? Coloque.
Mas a carne, inicialmente, bota uma sopa com caldo de carne. Você quer colocar o feijão? Vamos colocar o feijão como caldo de feijão. Depois a gente faz o feijão todo machucado, a sopa de feijão. Até chegar no feijão propriamente dito, que o feijão precisa ser metabolizado, retirado da casca, que é rico em fibra para ser jogado fora e pegar só o seu conteúdo. Ou seja, gente, você não pode jogar no sistema gástrico de um indivíduo o alimento de uma forma aleatória. Se a gente for fazer vontade, nós morremos no outro dia com a questão da nossa dieta. Então, você vai subindo, ó, paulatinamente. Ninguém vai colocar logo o sólido, vamos colocar primeiro o líquido, depois o semilíquido, depois o semipastoso, depois o pastoso e por aí vai. E isso, gente, como é que chama? A nutricionista faz como ninguém. Faz como ninguém. O que seria uma dieta normal? Quando o paciente tem uma patologia que não vai interferir o alimento ali, não tem nada de restrição para ele. Então, a dieta dele vai ser normal. Ele pode comer qualquer coisa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo o paciente com dieta normal ou dieta livre, que é a mesma coisa, a nutricionista, ela vai requerer, vamos supor, proteína. Ela vai colocar carne. Mas a depender do quadro do paciente, ela vai colocar uma carne moída, certo? Ela pode colocar soja. Ou seja, ela pode colocar as verduras sólidas, a dieta normal. As verduras no tamanho normal. Acho que eu falei soja. Deixa pra lá. Então, assim, você vai dar a dieta normal, você vai oferecer a alimentação da forma que ela é na sua origem. Não vai entrar nada de modificação de sólido, de líquido, de volume, de sabor. Não, é livre. Mas ela não vai dar uma feijoada para esse paciente. Mas ela pode liberar apenas o feijão da feijoada, com algumas carnes sem gordura. Entendeu? Mesmo na dieta normal, para a nutricionista, fica mais versátil, fica melhor para ela distribuir, porque ela não tem nenhum tipo de restrição para aquele paciente. Mas ela não vai fazer uma coisa aleatória. Ela não vai colocar, mandar, pode servir uma acarajé, comida baiana para ela. Não vai fazer isso, certo? Então, destina-se ao paciente cuja patologia não determina nenhuma alteração alimentar. Pronto. Nenhum alimento está ali restrito para ele. Visa fornecer calorias e nutrientes em quantidades diárias recomendadas para ele, para a saúde dele. Então, assim, a sua preocupação ali só está com as calorias e os nutrientes. Quais são as preparações indicadas? Salada crua e cozida, carne cozida, grelhada, assada e frita. Esse é o último recurso, certo? Vegetais cru, cozido, refogado, frios, frutas cruas, ou seja, gente, ele até coloca aqui pastelaria. Pode comer um pastelzinho? Pode, não tem nada. Mas vamos optar por um pastel assado. Não que ele não possa comer o frito, porque a dieta dele é normal. Mas eu prefiro dar o assado. É melhor, é mais saudável. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, uma dieta normal não existe a restrição. Porém, a nutricionista, ela fica mais livre. Ela pode colocar ela tem mais opções. A palavra, estava procurando a palavra. Mais opções. Agora, ela vai procurar, dentre todas as opções, aquelas que são mais saudáveis. Certo? Repare que aqui ele coloca, cadê? Eu vi aqui fritura, aqui. As carnes que podem ser assadas, podem ser fritas, mas entre a assada e a frita, pode escrever que ela vai optar pela assada.
certo? Porque aí também tem as calorias. O organismo pode estar sem problema nenhum para receber uma fritura, mas a fritura pode causar algum dano, não hoje, mas futuramente. Ok? Dieta branda. O que é uma dieta branda? É aquela dieta que não tem uma quantidade que não exija do organismo daquele paciente uma força maior para quebrar determinadas estruturas. Aí ele coloca aqui fibras. As fibras precisam ser quebradas, as proteínas precisam ser quebradas. Então, como é que vai ser essa dieta? Geralmente, tudo mecanicamente já vai ser oferecido que não dê muito trabalho para aquele paciente. Eles vão ser picados, ralados ou moídos. Ou seja, tendo fibra ali, já vai dar ela toda quebradinha. O que for, o que falta quebrar, o organismo faz. É como se ele estivesse trabalhando de forma mais branda. Brando, desculpe. O organismo do seu paciente necessita metabolizar de uma forma devagar, mais calma. Não precisa ser exigido tanto dele. Então, o que você vai fazer? Você vai auxiliar. Vai cortar as coisas, vai fazer os purês, vai ralar, certo? Facilita a digestão, diminuindo o tempo de sua realização, motivo pelo qual é também indicado para pacientes com restrição de mastigação, né? As pessoas que não têm dente, ela precisa de uma dieta branda, porque ela não vai ter os dentes para que mecanicamente ela triture os alimentos. Então, você já oferece esses alimentos de forma pequena, de forma... É como um passarinho que mastiga e já coloca a comida mastigadinha para o filhotinho só engolir. Preparações indicadas: saladas cozidas, né, vegetais cozidos, temperos com molho simples, que ajuda, facilita a deglutição, carnes cozidas, assadas e grelhadas, vegetais cozidos e refogados, ovo quente, ou seja, depois vocês leem aqui a quantidade de alimentos que é considerado, ou que faz parte de uma dieta branda. Bem, você vai colocar, vamos supor, uma torrada, quebre ela toda, bote os menorzinhos. Ah, mas se ele não tiver dente, você, claro, não vai botar uma torrada. Ou vai deixar dentro de algum... Vamos supor, tem gente que gosta de comer biscoito, pão, corta todo e joga dentro do café, né? Então, você já pode dar esse tipo dessa forma para esse paciente, se ele gostar. Como a gente não sabe, né? Quando o paciente já diz na admissão, a gente pode até fazer isso. Mas, caso contrário, quando for dada esse alimento para ele, você sabe, o paciente é seu, que a copa botou lá uns pãezinhos, né? Botou leite, café com leite. Aí você chega, ô, seu José, o senhor quer que eu pegue parte desse pão ou esse biscoito e coloque aqui dentro do café, que eu adoro isso. Aí, para mim, todo mundo gosta. O senhor gosta, você está sendo discreta, para ele não dizer, ela está fazendo isso porque sabe que eu não tenho um dente. E não é. Ou seja, alguns recursos vocês fazem para que essa dieta possa ser ingerida, porque existem determinados alimentos, né, que às vezes faz parte de uma dieta branda, mas de acordo com o quadro do paciente, com a estruturação do paciente, aí a gente está falando dele não ter os dentes, você tem que modificar essa dieta, certo? Para ser oferecida a ele. Dieta pastosa, o nome já está dizendo, está em pasta, não é? Proporciona repouso do estômago. Qual é a função do estômago? Liquefazer o alimento. A boca mastiga, a ação mecânica, a saliva tem enzima, começa a se misturar, faz o bolo alimentar, umidifica esse bolo para você deglutir, certo? Você pegou uma coisa sólida, mastigou, triturou tudo, certo? A saliva vai umidificar, favorece a deglutição. Quando você deglute, cai no estômago. O estômago já está preparado. Está com a poça de ácidos. Ácido clorídrico é a base desses ácidos. Enzimas, ou seja, tudo que é liberado no interior do estômago. Fica uma poça ali dentro.
certo? Quem determina essa liberação é o nosso cérebro, através da nossa fome. Ele vai estar com fome, ele vai se alimentar, aí o estômago se prepara. É por isso das gastrites, que muita gente está na rua, está com fome, não se alimenta, o estômago se prepara e não acha nada para ele liquefazer. O nosso estômago é o nosso liquidificador orgânico. Ele faz com o alimento se transformar em um mingau. Imagina aí o liquidificador quando você bota as frutas ou a verdura lá dentro. O que ele faz? Um mingau. É isso que o nosso estômago vai fazer. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa da condição de absorção. É mais fácil você absorver algo líquido, depois semilíquido, depois pastoso, muito mais do que o sólido. Entendeu? Então ele pega e ele vai trabalhar para liquefazer e transformar esse sólido em um semilíquido, em um pastoso, certo? Agora, quando o paciente está debilitado, a dieta precisa ser de uma forma que o seu estômago não trabalhe para bater. É como se não desse oportunidade de bater no liquidificador. É você jogar no liquidificador um suco já pronto. Já está tudo pronto. Ao invés de você jogar as frutas para ele bater, disso pegar as frutas, bater tudo e fazer o suco, não, você já bota o suco lá só para bater. É isso que a dieta pastosa faz no seu estômago. Não exige do seu estômago. Então, tem o objetivo de repouso digestivo e facilitar a digestão. Então, quem fez cirurgia gástrica, quem tem problema de deglutição, tudo isso, porque a dificuldade de você deglutir significa que você, muitas vezes, o problema está aqui na cavidade oral. Quem é banguelo? Não tem um problema lá? Então, a dieta pastosa é ótima. Que você bota com a colher, ele engole, acabou. E não vai ter o trabalho do seu estômago de liquefazer nada. Já vai encontrar a dieta ou o alimento já pastoso. É indicada para pacientes com falta de dentes, a dificuldade de deglutição, que chama disfagia, e aqueles em fase crítica de doenças crônicas como insuficiência cardíaca e respiratória. As fibras são diminuídas ou modificadas pelo cozimento. Então, são situações que você vai requerer uma dieta pastosa. Qual é preparações indicadas? Leite, derivados, né, queijo cremoso, natural. Você bate, inclusive, no liquidificador ou machuca. Hoje a gente já tem... Não é nem a centrífuga, os mixers da vida, né? O mixer você pega, coloca, ele não é um processador. Você bota ali, você bota um monte de verdura cozida, coloca a hélicezinha e aí, pronto, ele já vai transformando aquele alimento, aquela verdura em pasta. E aí para você dar para o seu paciente. Aí tem carne moída, ou desfiada, ou soufflé, que é tudo molezinho, é bom de engolir, certo? Aí as sopas, massa, legume, pão e similares, torradas, biscoito, tudo isso você vai transformar, certo? A dieta é pastosa. Como é que eu transformo o pão em pasta? Gente, você pode misturar ele, se não tiver contraindicação, com uma maionese, com, requeijão cremoso, com o próprio leite. Ou seja, hoje a culinária tem aí requintes de receitas que você pode transformar. Tudo isso que está aqui, ele está lhe dizendo o que é que você pode usar. Agora, a mudança para pastoso é você que tem que usar a imaginação. Se não souber fazer nada, machuque no garfo e acabou. Certo? Semilíquida ou líquido pastosa. É aquela que está mais para pastoso do que para líquido, né? E aí você tem o mingau. O mingau, ele é líquido pastoso, certo? As canjas, né? Existem sopas que batida no liquidificador que ela é líquida pastosa. Então, objetiva também manter o repouso. Olha, deixa eu dizer uma coisa baixinho que ninguém nos ouça, para que você não fique na neura de estar decorando nada. Todos esses tipos de transformações, de modificações da dieta, têm um objetivo só: preservar o sistema gástrico. A nutrição
de um modo geral, ela pensa no seu metabolismo orgânico. Então, essas dietas, todas elas, é para conservar o seu sistema gástrico, dar apoio, auxiliar, para que você consiga absorver os nutrientes dentro dos seus limites. Simples, simples assim. Então, objetiva também manter o repouso digestivo, assim atendendo às necessidades do paciente diante de uma intolerância para os alimentos sólidos, por exemplo. Tem gente que se comer se engasga ou tem problemas na deglutição, então a líquida pastosa, você inclusive variando, você pode dar só a pastosa, você pode dar só a líquido pastosa, você só não pode dar o sólido, porque ele não vai poder, não tem como ele deglutir, não tem como ele mastigar, a depender do problema do paciente. O valor calórico desse tipo de dieta é menor do que das anteriores. Por quê? Porque você vai usar recursos que vão quebrar muitos alimentos. Não sei se vocês já ouviram falar, quando você usa o liquidificador, quando você usa recursos que vai modificar um alimento, você, de uma certa forma, você perde alguns nutrientes, você perde algumas estruturas que são essenciais para o nosso organismo, mas que, infelizmente, para aquele paciente, ele não vai aguentar. Por exemplo, a fibra não é absorvida pelo organismo, mas é importante para o metabolismo do nosso intestino. Um paciente que não pode fazer isso, você vai quebrar a fibra mais ainda. Então, assim, ele vai praticamente, se ele não absorve, não vai absorver nada, não vai ter, a própria fibra vai perder a capacidade de estímulo que ela teria se tivesse inteira. Então, você parte ela. Então, partindo ela vai exercer muito menos a função dela. É isso que ele está querendo dizer. Então, o valor calórico desse tipo de dieta é menor. Ele perde calorias, ele perde alguns nutrientes. Quais são as preparações indicadas? Água, as infusões, os sucos coados, certo? Purê de vegetais, caldos de carne, por aí vai. Aí vocês leem aqui que tem assim como é que chama? Uma lista daquilo que vocês podem fazer. E eu gosto sempre de colocar tudo que eu acho. Sabe por quê, gente? Que às vezes você está na cozinha com um problema dentro de sua casa e você não sabe, não tem ideia. Quando você pensa que não, todos os dias você está oferecendo o mesmo tipo de dieta, a mesma comida. Então, assim, às vezes a gente não tem opção, mesmo sendo uma dieta livre, a gente às vezes não está com saco de fazer, não está com saco de cozinhar. Então, eu gosto sempre de colocar algumas receitazinhas, colocar algumas indicações para que vocês, um dia, quando precisar, né? Dieta líquida completa, já está dizendo, ela é líquida, sem resíduo nenhum. Também quando se deseja um repouso gastrointestinal, certo? Então, assim, essa é uma dieta que ela é muito mais enfática do que as anteriores. Ela não é uma líquida meio pastosa, certo? Ela é líquida, é como água, certo? Então, aí entra o leite, iogurte, leite de uma forma geral, né? Creme de leite, gelatina. Aí depois vocês leem aqui. Se você for fazer uma sopa, é mais o caldo da sopa. Se você tem aqui a carne, você tem o caldo da carne, né? O mais líquido que você puder colocar, certo? É por isso que geralmente em um hospital, quando se tem assim, uma dieta líquida completa, vai ao suco, pobre em resíduo. A sopa é só o caldo, né? É a extração do líquido de uma verdura, certo? E aí você faz, ao invés de, vamos supor, eu mesmo costumo cozinhar as verduras no vapor, né? Para uma pessoa com a dieta líquida completa, porque no vapor você não perde nutrientes. Aí que numa dieta desse tipo, você já vai cozinhar essas verduras na água, porque o que você vai querer é a parte líquida, porque a parte sólida você não vai querer. Porque a verdura, depois que você bate e vai coar, ela não sai líquida. Então aí o que você faz? Você vai colher só a parte líquida e deixar a parte sólida, né? Porque já passou para a água o substrato daquela verdura. Líquida, restrita ou cristalina. Essa eu não vou negar para você, eu nunca tinha ouvido falar.
É uma dieta muito restrita, geralmente utilizada no pré-operatório, pós-operatório ou preparo de exames. É aquela dieta que é para ficar no jejum completo, certo? Visando proporcionar o máximo de repouso gastrointestinal. Fornece um mínimo de resíduo, por ter baixo teor nutritivo. Aí ele fala aqui no chá, no café, no mate, nos sucos de frutas bem coado, preferencialmente que nem precise coar, que seja, você use só o líquido, geralmente a polpa da fruta, né? Então é aquela que é líquida, por isso que ela diz ou cristalina, que é aquele suco que você não vai ter, você não vai perceber resíduos da fruta ali. Quando ele fala aqui, ó, geleia de mocotó, não sei se alguém já teve a oportunidade de botar uma geleia de mocotó na boca. Ela desmancha, ela vira líquido, né? Picolé, suco de fruta coado, gelatina. Então, são dietas que são, apesar de uma aparência sólida, mas em contato com a mucosa, ele vai, ó, e você inclusive orienta. Ó, tem uma gelatinazinha aqui, você bota na boca e ele nem vai mastigar, ela vai derreter por si só. E se por acaso ele engolir do jeito que veio, automaticamente, ao descer com a temperatura corpórea, ela vai derretendo, certo? Modificações quanto à quantidade de resíduos. De acordo com a quantidade de resíduos que oferecem, as dietas podem ser. Repare bem. Quando não tem resíduo, quando você quer um repouso gastrointestinal. Toda vez que você quiser, que você tiver um paciente que você não quer que ele tenha um esforço de trabalho gástrico, pobre em resíduo. Ou sem resíduo. Quando é que você aplica nas questões, nas enterites da vida? Né? Uma pessoa que tem uma disenteria ou uma diarreia, você vai dar uma isenta ao pobre de resíduo, porque o resíduo vai estimular. Ele já está estimulado, ele já está defecando, já está urinando por trás. Então, você não vai dar um alimento que seja rico em fibras, por exemplo, porque senão vai estimular mais ainda. Então, quando você quiser um repouso gastrointestinal, você vai dar um alimento pobre desses resíduos. Pouco resíduo, quando o repouso é moderado, certo? Paciente em tratamento de diarreia moderada. Repare que um completa o outro, né? Quando você tem um quadro mais grave, é isento. Quando ele ainda está reagindo, é pouco. Rica em resíduo. Quando você tem um paciente que está com a constipação, com a obstipação, aí você quer que a motilidade intestinal seja maior, certo? Então, há uma necessidade de que aquele alimento seja rico em resíduo. Quando fala em resíduo, pense na fibra. Pense na fibra, né? Modificações quanto ao teor de nutrientes. Independentemente de sua consistência, a dieta pode apresentar diminuição, restrição ou aumento de um ou mais nutrientes. Foi o que eu falei lá no início. Uma pessoa hipertensa, ou ele vai ter pouco sal ou nenhum sal. O diabético ou não vai ter açúcar nenhum ou pouco açúcar, ou um outro tipo, uma substituição do açúcar, certo? Então, depende do que ele necessita que você vai reduzir ou aumentar aquele nutriente. Interação droga-nutriente. O que é uma interação? Relação. E muitas vezes, gente, a alimentação vai interferir na ação daquela medicação que você está ingerindo. Toda vez que você tiver o médico que diz assim, olhe, ou na bula, vai ingerir após as refeições, ou vai ingerir durante as refeições. O que ele quer, na verdade, é proteger o seu trato gástrico. Ou você quer que haja uma lentidão na absorção daquela medicação. Agora, a interação droga-nutriente são os efeitos que aquele alimento pode exercer no efeito medicamentoso. Então, efeitos colaterais das medicações podem afetar o estado nutricional do indivíduo, bem como o estado nutricional pode afetar a eficácia da droga.
Poxa, se eu tenho uma medicação que o efeito colateral dela é uma diarreia. O paciente que está com diarreia ou que tem problemas gástricos, vai adiantar alguma coisa? Você dá uma medicação via oral para um paciente que está vomitando, vai adiantar alguma coisa? Então é isso que ele está dizendo aqui. O efeito colateral da medicação é o vômito, é a náusea. Se você persiste, nada que você ingerir, a sua alimentação pode ficar comprometida, porque tudo você bota para fora. Então, essa interação tem que ser avaliada pelo nutricionista e pelo médico que está prescrevendo. Substâncias alimentares podem provocar um retardo ou prejuízo na absorção de determinadas drogas, acelerar a velocidade da medicação ou bloquear seu efeito. Por isso que antes de se tomar a medicação, tem que ver todos os pormenores para que você não tome a medicação e não adiante nada. Eu conheço pessoas que tomam medicação com café. Tem pessoas que bebem determinadas medicações com bebida alcoólica. Eu tomo. Tomo Engove. O Engove eu tomo com a bebida. Mas não se toma um analgésico com a bebida. Então, assim, são coisas, são pormenores que tem que se ficar atento para ver o que é contraindicado. Além disso, existem os efeitos a longo prazo que as drogas podem provocar sobre o estado nutricional, pois muitas delas alteram o apetite, provocam má digestão, depressão ou má absorção dos nutrientes. Ou seja, você tem o efeito dela tira... É porque eu não estou lembrando nenhuma medicação que faça isso. Mas, às vezes, o sabor de alguma medicação, certo? Altera seu apetite. Você nota que depois que você tomou a medicação, passou a vontade de comer. Ou a própria medicação, um dos efeitos colaterais é alterar o apetite. Aí o que acontece? Você não se alimenta, o estado nutricional diminui. E aí você vai comprometer o efeito da medicação. Olha que miséria! A medicação lhe tira o apetite. Tirando o apetite, você fica subnutrida. Ficando subnutrida, você vai alterar o metabolismo para a ação medicamentosa. Repare que a ação entre a medicação e o alimento é importante. Certo? O alimento ele pode servir de tratamento medicamentoso, mas ele pode fazer o contrário também. Pode tirar a ação medicamentosa de alguma substância. Situações com sérias interações, ou seja, o que é que pode, e comumente a gente faz isso com os alimentos, ou seja, alimentos que tiram a ação da medicação. Suplementos nutricionais, né? Aqueles suplementos que vendem aí que o pessoal toma, os polivitamínicos, certo? Com determinados alimentos pode haver alteração, por isso que tem que ser só prescrito e seguir as orientações do nutricionista. O álcool, acabei de falar, para atingir interações específicas, drogas, nutrientes, ou seja, às vezes tira-se, né, o efeito da droga. A gente acabou de falar agora. Então, droga, nutriente, às vezes, o próprio nutriente tira o efeito da droga, certo? Em regime de drogas múltiplas, ou seja, você tomar várias medicações, nos quais mais do que uma droga produz um efeito adverso devido à interação entre droga e dieta. Ou seja, cada droga que você está tomando ali na mão, cada uma tem um efeito e cada efeito o alimento pode fazer algum tipo de alteração. Então, assim, resumindo, nem toda droga pode ser tomada ou antes, ou durante, ou depois. Cada uma tem um efeito no momento exato. Às vezes até você só vai tomar aquela medicação horas depois de você ter se alimentado. Quando o médico quer proteger seu sistema gástrico e quer, ao mesmo tempo, dar uma velocidade, porque o alimento, quanto mais você ingere medicações com o alimento, mais lento vai ser a absorção daquela medicação. E, às vezes, o médico quer exatamente
velocidade, mas quer também que você esteja protegido, certo? Mas se lhe der você, depois do almoço, ela vai ficar lenta demais e você quer rapidez. Quer que ele manda, olha, é para ingerir com um copo de leite. E ainda tem coisa pior. Tem gente que vai ingerir a medicação tudo certinho, com o líquido, mas aí toma com 2 dedinhos de água. Aí a medicação, você deglute e ela fica presa. Ela não chegou no estômago ainda. O que é que você faz? Vai comer uma banana. Vai comer alguma coisa para dar deglutição e junto. E não é isso que a medicação quer. A medicação quer ser diluída para que ela consiga ser absorvida de forma adequada. Veja quanta coisa a gente faz. Minha mãe tinha muito disso. Ela tomava a cápsula, ficava presa, me dá uma banana aí, fulano, ela comia e descia. Então, não é o ideal. Você vai tomar com a quantidade de líquido suficiente para dissolver aquela medicação no lugar certo. Viu? Interações comuns decorrentes da associação de droga-alimento. Drogas que modulam o apetite, o que pode ser indesejável ou desejável, como o caso do controle de peso. Então, assim, tem drogas que aumentam ou diminuem o apetite. A depender de qual objetivo que você tenha, ela pode fazer bem ou pode fazer mal, certo? Então, modulam o apetite, ou seja, regulam o apetite, certo? Então, se você está fazendo, que ele cita aí, ele dá o exemplo do controle de peso, você quer medicações que não estimulem, mas às vezes aquela medicação vai estimular o apetite. Então, vai ser como é que se diz? Como é que se diz? Vai ser uma resposta indesejável. Poxa, eu estou fazendo um regime, vou tomar medicação aqui, não é para regime, né? É para outra coisa qualquer. Mas eu estou fazendo regime. Só que aquela medicação que eu estou tomando faz o quê? Estimula, eu sinto mais fome. Aí é indesejável. Não é isso que eu quero, já que eu estou fazendo regime. Entendeu? Drogas que afetam a absorção de nutrientes, influenciam no tempo de trânsito do alimento. Foi o que eu acabei de falar. Se você se alimenta junto com a medicação, o trânsito dessa medicação vai ser mais lento. Certo? Mas cada medicação tem um momento exato de você colocar. Influencia no tempo do trânsito do alimento. Ele aí dá o exemplo das drogas laxativas. Né? As drogas laxativas estimulam o peristaltismo e você vai ter uma diarreia estimulada. Né? Então, assim, elas vão interferir na absorção da medicação ou do alimento? Claro que vai. Se esse laxante estimula o peristaltismo, você induz o peristaltismo, então o alimento, quando você vai ingerir, ele vai passar muito rápido. Então, o índice de absorção, a quantidade de absorção desse alimento vai ser menor. Por quê? Porque você tomou uma medicação que está estimulando a passagem rápida do alimento. Tem um chá, chama chá de Seni. Tem gente, eu estou falando isso porque quando eu tomei para emagrecer, que eu estava muito gorda, certo? E tomei para emagrecer, mas não me disseram que ele induz o peristaltismo. E aí, depois de algum tempo, eu sou lerda para isso, eu fui perceber que toda vez que eu tomava o chá, eu tinha uma diarreia. Aí foi um professor meu que me atentou para isso. Então, assim, você estava tomando um chá para uma coisa e quando você pensasse que não, nutrientes outros não estavam sendo absorvidos por conta da velocidade que esse chá estava fazendo no seu trato intestinal. Drogas que afetam o metabolismo e a excreção de nutrientes. Exemplo, antidepressivo, antimicrobiano, antineoplásicos. Ou seja, ele está dizendo aqui que são drogas que afetam o metabolismo. A maioria dela é obstipante. A maioria delas. Certo? Então, o que ele está dizendo aqui afeta o metabolismo de excreção. Ou vai excretar muito rápido ou não vai excretar. E aí você vai ter... os quimioterápicos faz isso. Né? Fica obstipado o cidadão. Se ele está obstipado, o trânsito intestinal pode, inclusive, parar, se for o caso.
certo? Então, aqui ele só está dizendo que existem drogas que estimulam ou colocando, que você exteriorizando muito rapidamente o alimento ou você retendo esse alimento. Drogas que causam alterações eletrolíticas, é o caso dos diuréticos, eles são para isso. Estimula a saída de líquido. O diurético é para isso, estimula a diurese. Alimentos e refeições com muita gordura e pouca fibra retardam o esvaziamento do estômago. Se tem pouca fibra, vai diminuir o peristaltismo, certo? Logo, os medicamentos administrados durante ou após as refeições também têm ação retardada. Ele está querendo fazer uma comparação, que medicamentos administrados durante ou após as refeições têm uma ação retardada. Por que tem uma ação retardada? Porque encontrou alimento na frente. Então, a absorção dele vai ficar comprometida. Quanto menor... deixa eu pegar que estou elaborando a frase como eu quero para vocês. Quanto menor o quantitativo de alimentos dentro do sistema gástrico, quanto menor o alimento, mais rápido é a velocidade da ação medicamentosa. O inverso é o inverso. Quanto maior quantidade de alimento, vai diminuir a absorção da medicação. Quanto menor alimento, vai aumentar a velocidade de absorção. Entendeu? Muito alimento, ou seja, você se alimentou, engoliu a medicação, pode ter certeza que a ação dele lá dentro vai ser devagar. Porque o alimento vai impedir essa absorção rápida. Ao passo, quando você ingere uma medicação com o estômago vazio, a ação só tem ele ali, ele e a água. Pronto, tá beleza. Então vai ser mais rápida. Bebidas quentes não devem ser ingeridas com cápsulas ou comprimidos de invólucros resistentes, pois podem causar sua destruição. Quando vocês deram farmacologia, para quem já deu, existem as cápsulas, né? Aquele que vem vem as cápsulas e dentro o pozinho. E tem muita gente que abre, joga na água e bebe, não pode ser. Aquele invólucro só é para ser aberto no local certo e geralmente a nível de duodeno, porque por conta do peristaltismo intestinal, é ele que vai fazer desencapsular. Então, isso quer dizer que a absorção desse medicamento só pode ser a nível intestinal. Se você pega e abre, a absorção dele vai acontecer de forma antecipada e provavelmente a ação dele vai ser interrompida ou não vai haver nenhum tipo de interação medicamentosa, certo? Então, a influência dos alimentos na medicação é séria, precisa ser orientada e cabe ao médico e também à sua nutricionista, caso a dúvida, o médico já está com a experiência suficiente para ele dizer o que é que pode, o que é que não pode. E aí você ter a preocupação de saber em que momento e de que forma você deve ingerir aquela medicação. Tá bom? Esse foi o último slide de vocês, certo? Ok? Um beijo no coração de vocês.